Boa noite, Débora, Clara, tá joia? Vamos esperar na turma entrar aqui pra gente já iniciar a aula de hoje. Show de bola. Acho que tá comunicando aqui, tá notificando as pessoas aqui, a gente já vai iniciando. E aí a gente já aproveita e começa o bate-papo aqui. Bom demais. Show, 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 show. Vai começar a notificar aí. Ontem demorou pra entrar a turma. E aí, Dudu, tá joia? Yassi, tá joia? Vamos entrando aí, show de bola, galera toda entrando, Renata, show de bola, vamos começar. Bom, vou começar a passar uns recados aqui. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo aí que deu um feedback, que assistiu a aula ontem e gostou. Fiquei feliz aí pelo feedback, né, por vocês terem gostado e por ter ajudado também com o conteúdo. Hoje vai ser a mesma sequência. Hoje a gente vai voltar e focar muito em vendas e captação. A gente vai trabalhar vendas e marketing hoje no bate-papo nosso. E o objetivo nosso hoje vai ser bem direto ao assunto também. Então hoje é muito conteúdo aqui. Nós vamos ter que ser bem direto aqui para poder produzir mais e ser mais assertivo aqui no bate-papo nosso. Então, só para a gente começar, deixa eu colocar aqui os slides para a gente já começar o bate-papo nosso. Vamos lá. Bom, então, só para a gente tratar aqui, a gente está na nossa sequência de aulas. Ontem a gente deu a nossa primeira aula, que falou muito sobre encontrar os erros, voltado mais para a parte financeira, voltado mais para alguns cuidados na operação do dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouco mais voltado para oportunidades que existem na clínica, então a gente vai falar mais sobre marketing, mais sobre vendas, mais sobre estratégia, sobre negociação. E aí, para a gente iniciar a nossa segunda aula, só voltando de novo para relembrar, tivemos a primeira aula ontem, hoje vai ser a segunda aula, amanhã vai ser também bem pesado, que a gente vai falar muito sobre formação de equipe, gestão do dia a dia, estratégias para aumentar a produtividade da sua equipe. E aí, em seguida, nós vamos na quinta-feira, que nós vamos mostrar mais uma visão estratégica voltado mais para uma visão estratégica do que a gente precisa fazer para melhorar os nossos passos. Mais uma vez, coloquei também essa aula lá no Telegram. Quem quiser ter acesso nas aulas, vão ter os exercícios para poder fixar essa matéria e deixar mais claro do que precisa fazer. Então, tá aí o passo a passo liberado e basta então a gente pegar lá para poder fixar. Hoje eu também esclareci lá no grupo do Telegram algumas informações básicas sobre a aula passada. E no final dessa aula também vou fazer outro comentário lá sobre os pontos importantes nessa aula, o que você precisa prestar atenção e começar a aplicar. Bom, seguindo o nosso bate-papo, o objetivo dessa semana é então a gente tratar as três causas, os três pilares que você deve trabalhar para poder melhorar os seus resultados, melhorar o seu lucro. E esses três pilares são identificar erros que estão hoje presentes no seu negócio, que talvez você não conheça, mas que estão comprometendo seu resultado. Segundo passo, transformar em oportunidade todas as estruturas que tem como probabilidade ou chance de transformar em vendas. Então, seu consultório hoje, eu vou mostrar vários pontos para que você pode aproveitar isso. E uma vez que você estrutura e organiza toda a sua clínica, você já consegue ter um aproveitamento melhor. Terceiro pilar é, então, aumentar a produtividade. Resumindo aqui, é trabalhar menos e ganhar mais. Corrigir aqui. Que significa, então, a gente entender aquele passo que trabalhar muito não é sinônimo de trabalhar certo. Então, para você ter mais resultado, não necessariamente precisa só trabalhar muito. Eu vou mostrar alguns casos hoje aqui que respondem o contrário. E aí, lembrando que talvez, diante daquele problema que você tem, não adianta buscar uma única solução, porque ela pode atacar uma solução, mas ainda os outros dois pontos estarem comprometendo seu resultado. Você precisa buscar uma alternativa que vai atacar os três resultados de uma vez. E também você possa... Tudo bom, Renato? Tá jóia, meu amigo? E também você possa trabalhar aqui talvez essa solução que você identificou aqui, além de não atender muito bem, não resolver aquele problema que você achava, pode acentuar ainda mais. Então a lógica é, não ataque uma única causa, ataque todas as causas possíveis de impactar no seu resultado. Então, já
vamos avançar aqui porque hoje é muito conteúdo. Espero que todo mundo aí esteja com papel e caneta na mão, porque tem muita ação para fazer, nós temos muita tarefa para fazer. Então, vamos capitular aqui, vamos relembrar aqui do que nós falamos ontem. Basicamente, a aula de ontem nós mostramos sobre os erros que comprometem todo o seu resultado, que eles consomem seu resultado. E esses erros, eles podem estar escondidos ou presentes aí no seu dia a dia e talvez você não percebeu isso. Mas mesmo você não percebendo, ele está lá diretamente impactando seus resultados. E esses erros podem ser custo com venda, no caso a gente falou muito sobre a maquininha de cartão, podem estar em cima dos acordos que fazem com os dentistas ou como você está se remunerando. Nós falamos sobre a política de vendas, como que você vai vender e ofertar isso para os seus pacientes. E diante dessas condições, qual é o tamanho da entrada, quantas parcelas que eu posso fazer, qual a estrutura que eu posso ter para poder não comprometer minha margem. Falamos sobre baixa produtividade e depender de vendas passivas, né? Então eu fico dependendo que o mês esteja quente, né, para atrair novos pacientes, mas eu também fico refém se o mês estiver bem frio, eu também estou com minhas vendas lá embaixo. E também falamos sobre depender exclusivamente de um único canal de venda, depender só de convênio, depender só de indicação de pacientes, enfim, você ter vários canais. E para resumir a aula de ontem, nós mostramos os passos para formar seu preço e diante dessa formação de preço, quais são os cuidados que você precisa ter em cada uma dessas etapas para não comprometer seu lucro. E quando você trabalha, vê o dinheiro entrando, mas não vê dinheiro sobrando, você consegue identificar onde que possa estar seu erro lá e o que você precisa fazer para corrigir. Então, seguindo esse raciocínio, hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Deixa eu achar aqui, pronto. Nós vamos falar sobre oportunidades que estão presentes na sua clínica, independente de conhecer ou não. Eu tenho certeza que alguma dessas oportunidades vão estar presentes, se não todas vão estar presentes, e coisas que você consegue melhorar, coisas que você consegue reorganizar, estruturar e ter melhor resultado. Lembrando que possa ser que existam oportunidades na sua clínica que você ainda não encontrou, que você não identificou, mas que está lá presente. E aí, com você naquela ânsia, naquele desejo de aumentar o seu resultado, você acaba investindo em ações para captar novos pacientes, para atrair novos pacientes, para poder conseguir converter mais tratamentos. Só que aí você está tendo um esforço maior, gastando mais tempo e investindo mais recursos. Por quê? Porque grande parte desses casos ou dessas ações, você vai estar atraindo um público novo que não te conhece, você precisa gerar engajamento, você precisa gerar confiança, você precisa aproximar mais com esse paciente e aí vai ser cada vez mais difícil. Agora, a partir do momento que você organiza alguns pontos, alguns processos, alguns protocolos dentro da sua clínica, automaticamente o que você começa a fazer? Você começa, então, a ter um aproveitamento melhor de tudo que existe lá dentro. E aí, você não vai precisar gastar o mesmo tempo, não vai precisar ter o mesmo esforço, porque uma vez que seu paciente já te conhece, é muito mais fácil trabalhar com ele e, principalmente, você vai estar aproveitando a oportunidade sem investir R$1. Então, para que eu vou investir em outras ações se eu posso, então, colher frutos do que eu já tenho hoje? E aí é o que nós vamos trabalhar hoje e os pontos que nós vamos discutir. Então, para a gente poder iniciar aqui, que a tarefa hoje é bem grande, serão 5 pilares hoje do que você pode fazer para buscar mais resultados. Então, diferente da aula de ontem, cada aula é uma complementar a outra. Na aula de ontem a gente mostrou situações que comprometem o seu resultado. Aqui eu vou mostrar situações que você talvez não venha fazer, não esteja fazendo agora no momento, ou se esteja fazendo, não está fazendo bem feita, que também está deixando com que você não aproveite todo o potencial que você tem aí. E os 5 pilares são, primeiro, acompanhamento dos seus pacientes. Não sei como que está sendo todo o acompanhamento da sua carteira de pacientes e, principalmente, se está sendo eficiente ou não. Segundo ponto, ferramentas e preparação do CRM. Pô, se você não sabe o que é CRM, fica tranquilo, eu vou explicar o passo a passo, todas as ações que você precisa fazer. Terceiro ponto, nós vamos falar muito sobre vendas ativas. Se você também não tem noção sobre vendas ativas, é um foco grande que a gente vai dar no bate-papo nosso hoje aqui. Quarto ponto, ofereça mais, tenha um mix de produto, também vou entrar mais nisso aí. E por fim, em flexibilidade. Só que no final, eu vou dar um macete enorme aqui de 3 pontos que vão potencializar seu resultado. São 3 pontos aqui
que vão fazer com que você acelere cada um desses pontos que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos começar o bate-papo nosso hoje aqui. Primeira tarefa aí, papel e caneta. Vamos anotar as ações aqui para a gente começar a executar. Deixa eu baixar aqui. Acho que está tudo ok. Beleza. Primeiro ponto, acompanhamento da sua carteira de pacientes. E aí, o que eu preciso entender nisso aí? Primeiro ponto, eu tenho que entender que o meu paciente ele vive diante de uma jornada dentro da minha clínica. Então, pode ser que eu entrei em contato hoje para fazer um agendamento. Nesse primeiro contato, eu não marquei o agendamento. E aí, por conta disso, eu preciso, então, entrar em contato com esse paciente, fazer um retorno de ligações até ele comparecer na clínica. Beleza, ele compareceu na clínica. A próxima etapa é ele fazer a avaliação e fechar o tratamento. Se não fechou o tratamento, o que eu preciso fazer então? Eu preciso entrar em contato com ele para convencer esse paciente a ir na minha clínica e então eu tenho a condição de fazer uma nova proposta, um novo planejamento para que ele feche. Beleza, fechou o tratamento? Eu começo uma sequência de atendimentos, então eu preciso fazer um acompanhamento de todas essas etapas e aí eu vou seguindo a minha rotina. O que eu preciso entender? Existe uma sequência, então, e essa sequência que a gente chama de jornada do paciente, eu preciso acompanhar ela toda. O primeiro ponto é esse, eu preciso entender como que está sendo minha jornada, se ela está bem feita e se está sendo acompanhada em todas as etapas. Segundo ponto, quando eu olho lá para minha carteira de pacientes, eu vejo vários prontuários lá, várias situações, e aí eu não consigo organizar. E vendas nada mais é do que organização. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é segmentar a minha carteira de pacientes. E o que seria segmentar a minha carteira de pacientes? É conseguir enxergar para a minha carteira de pacientes e destrinchar dali oportunidades. Então, hoje, de uma forma mais simples, eu vou passar aqui 3 formas de como vocês conseguem segmentar. A primeira dela é, eu vou ter um grupo de pacientes ali que é pacientes de prevenção. Supondo, não tem nada para fazer. Então, eu vou separar eles numa categoria. Outra categoria são pacientes que iniciaram alguns tratamentos, mas existem mais outros tratamentos para continuar. Vou separar em outro grupo. Pacientes que necessitam continuar tratamento. E eu vou ter um terceiro grupo, que é o grupo, então, de retorno. Paciente que veio, fez uma avaliação, mas não fechou o tratamento. Então, eu preciso fazer a ação. Quando eu separo em 3 grupos, eu tenho mais clareza em qual ação que eu preciso fazer. E em cada um desses grupos vão ser uma ação específica. Então, eu já começo a ter mais clareza do que eu tenho em cada uma dessas categorias e o que eu preciso fazer. Terceiro ponto importante, não deixar pacientes soltos. A doutora Débora está aqui, eu vou contar até um caso que vai ser fácil para a gente poder assimilar, que é um caso assim. Não adianta, o paciente vai surgir na sua clínica, o paciente vai lá, você vai acompanhar ele, mas você acaba deixando ele solto. E o fato de seu paciente ficar solto significa o quê? Significa que você está perdendo a oportunidade de gerar novas vendas ou novos tratamentos ali. Vamos lá, todo mundo anotando aí agora, primeiras ações para esse ponto. O que eu devo fazer? Para eu conseguir tornar minha carteira de pacientes mais lucrativa, para eu conseguir aproveitar melhor a minha carteira de pacientes, o primeiro ponto é, eu preciso criar uma comunicação com a minha recepcionista, com a secretária, com o responsável, sobre o acompanhamento dessas jornadas de paciente. O que isso significa? Significa assim, terminei uma avaliação, eu vou lá e vejo, o paciente não fechou, ficou de dar um retorno quinta-feira que vem. Eu chego para minha recepcionista e falo, agenda ele aí para quinta-feira que vem e fazer uma ligação para ele. Paciente veio, concluiu o tratamento, não tem nada para fazer? Falo com ela, agenda aí para daí 6 meses você entrar em contato com ele. Paciente veio, fechou uma parte do tratamento, você vai falar com ela, agenda daqui 2 meses, daqui 3 meses para ele continuar a segunda etapa do tratamento. A partir do momento que você já começa a organizar com ela, você já tem uma sequência de ações do que você precisa fazer. Segundo passo, você sempre terá controle da próxima etapa. Então, se eu já agendei, eu preciso agora acompanhar com minha recepcionista se ela está executando as ações propostas. Era para você ligar para aquele paciente do retorno, hoje era para agendar um novo prevenção, era para convidar aquele paciente para fazer uma segunda avaliação para continuar o tratamento. Como que está sendo essa execução aí? E a gente entra para o terceiro ponto. É você criar estratégias para você, então, buscar desse paciente outras alternativas de vendas. Então, quando você coloca esses pacientes e organizam ele, e você segue uma estratégia para cada um, o paciente que chegou no primeiro momento de prevenção, talvez hoje ele não tenha necessidade de nenhum tratamento. Mas daqui 6 meses, pode ser que ele tenha necessidade.
E se ele não tiver, beleza, eu já tenho pelo menos uma profilaxia, uma prevenção já agendada, eu já tenho um compromisso. Então, ao longo do tempo, quanto mais pacientes novos forem entrando na minha agenda, maior será o meu controle da minha carteira de paciente. Até que vai chegar num ponto que eu não vou ter horário mais vago, porque eu já vou ter sempre a frequência maior desses pacientes ali. Como também eu posso enxergar lá e falar, porra, mas eu estou buscando novos pacientes, sendo que eu tenho vários pacientes aqui que eu estava olhando no prontuário e só fez uma parte do tratamento. Ainda eu propus outras coisas para ele. Então tem mais tratamento para fazer. Por que eu não vou trazer de volta esse paciente? Ou então, são pacientes que não fecharam o tratamento. Então, para que eu vou captar novos pacientes se eu não entendi o porquê que ele não fechou? Talvez é uma solução nova que eu possa ofertar e aí ele vai querer concordar com nessa nova opção e iniciar um tratamento comigo. Então, aqui o primeiro passo que eu preciso fazer, criar com minha recepcionista uma jornada, iniciar a separação de ações para cada um desses grupos e terceiro, ter uma visão estratégica, quais são os próximos passos e acompanhar esses passos. Claro aqui? Ficou claro? Deixa eu ver aqui, a doutora Débora falou, essa divisão ajuda demais. Eu ia até dar um exemplo, é isso aqui, ó. No mês de setembro do ano passado, surgiu um caso de um paciente para fazer um tratamento, acho que era de lente de contato, se eu não me engano. O paciente fez o plano de tratamento, mas ele não voltou. Mas entrou em contato com ele em setembro, entrou em contato com ele em outubro, entrou em contato com ele em novembro, entrou em janeiro, entrou em março, e num belo dia, logo após agora a pandemia, já chegou lá para iniciar o tratamento. Por quê? Porque esse paciente, talvez naquele momento que ele fez o plano de tratamento, ele não tinha condições para iniciar o tratamento. Mas ele veio se preparando, e no momento que ele se preparou, então ele teve a condição de ir lá e fazer o tratamento. Então, quando você acompanha e segue toda essa jornada, assim que o paciente ele tem a condição, ele já vai te buscar de imediato. Ele não precisa, então, ficar aí solto, e aí você está perdendo oportunidades que você já tinha dentro do seu consultório. Então, esse aí é o primeiro passo. Alguma dúvida tem aqui? Deixa eu ver aqui que colocou. Faz todo sentido. Paciente sempre fica no nosso radar e a agenda também sempre cheia. Isso aí, Brunão. Show de bola. Bom, então, vamos avançar aqui, então, para a segunda dica, que vai complementar também essa primeira aqui. Bom, o que é, então, a segunda dica aqui do que você precisa fazer? Vamos lá. Eu preciso ter as ferramentas do meu CRM. E o que seriam essas ferramentas do meu CRM? Eu preciso entender, primeiro, o que é CRM. CRM é uma sigla em inglês que, se eu fosse traduzir no português, seria mais ou menos assim: gerenciamento da minha carteira de pacientes. O que isso significa? Significa, então, que eu tenho a minha carteira de pacientes e eu preciso fazer ações mais assertivas. Às vezes eu estou ligando para o paciente do retorno não está tendo resposta nenhuma. Talvez eu estou ligando para o paciente para reagendar, ele não volta. Talvez eu estou ligando para o paciente para ele comparecer, ele não comparece. Então significa que a minha estrutura do meu CRM, da forma como eu estou me relacionando com ele, está tendo alguma falha aí no processo. Então o que eu preciso estar atento aqui para eu poder organizar e ajustar os meus pontos? Primeiro passo, eu preciso verificar como que estão os meus scripts. Script para ligação da primeira consulta. O que isso significa? O paciente que chegou lá na minha clínica, quis agendar um tratamento, mas ele não compareceu. O que eu devo falar com ele? O que eu devo, quando eu vou ligar para ele, qual o script que eu devo utilizar? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu preciso entender aqui e trabalhar é, se o paciente ele compareceu, fez avaliação, mas não fechou, qual o script que eu devo utilizar para ele para convencê-lo a retornar à minha clínica? Então é outro ponto que eu preciso entender, não vai ser o mesmo script. Da mesma forma para o paciente que fez um primeiro tratamento e eu vou convidá-lo para fazer a sequência dos outros procedimentos. Qual script que eu preciso utilizar? Então o primeiro passo é, avalie o seu script. Veja como é que sua recepcionista, sua secretária, quem for responsável, como que está sendo, o que ela está falando, como que ela está falando, se está tendo resultado ou não, se está ligando só por ligar. Porque a partir do momento que você começa a avaliar, você vê, opa, está fazendo a ação, mas está fazendo mal feita. Então estou perdendo a oportunidade aqui. Outro ponto importante nessa área é, qual é o prazo de ligação? Bom, eu fiz a consulta. E aí? Eu ligo para ele quando? Eu já ligo amanhã? Ou deixo para ligar semana que vem?
E se eu liguei uma vez e ele não me deu a resposta, eu ligo de novo? Eu ligo quando? Então, eu preciso ter um cronograma muito bem montado, porque nesse cronograma eu vou explicar para ele o que ele precisa fazer. Então, lá vai ser assim, ó, você vai ligar hoje para essa ação, se der certo, você reagenda nessa data, se não der certo, você vai ligar para tal data. E aí, quando você tem um prazo correto, você não fica em cima demais, ao mesmo tempo você não deixa esfriar aquela opção. Então, você começa a controlar melhor essa jornada sua do paciente. Então, primeiro ponto, as ferramentas, o script está correto. Segundo ponto, se eu estou seguindo a sequência de ligações e do prazo de forma correta. Outro ponto importante aqui é entender que o Google fez até uma pesquisa em relação a isso, que é assim, ó, um cliente ele costuma comprar no primeiro contato que você tem com ele e no segundo contato que você tem com ele. Após isso, o cliente volta a comprar a partir do sexto para o sétimo contato. Então, o que significa? Você ligou a primeira vez, não deu certo. Ligou a segunda vez, ainda ele não está preparado para fazer. Ligou a terceira, quando você liga duas vezes já é demais. Ligou na terceira e ele falou que não, o que você faz? Larga para lá. Agora, quando você utiliza o script correto e faz na sequência correta, ligou a terceira, não tem problema, você vai programar a quarta, vai programar a quinta, vai programar a sexta. A partir da sexta para a sétima é quando volta de novo a ter um potencial. No meio desse caminho, vão surgir pacientes que não vão querer mesmo fazer. Então você vai encerrar. Mas vão surgir outros que estão interessados para fazer, mas ainda não se planejaram para fazer. E aí está dependendo de algum fator para isso. Então você precisa, começar a utilizar uma sequência de contatos com ele que vai, convencê-lo a iniciar o tratamento. Então, ponto importante aqui que talvez você não esteja fazendo muito bem, que precisa prestar atenção. Primeiro, analisar a qualidade do script e a eficiência da ligação. Segundo, ter um prazo, uma sequência clara de ligações que vai fazer. Terceiro ponto importante é como que está sendo o acompanhamento feito pela sua recepcionista, tá? Tarefa aí, vamos anotar aí quais são as ações que eu posso fazer amanhã já para poder aproveitar melhor isso aí. Primeiro ponto, busque criar ou então busque um script já pronto que tenha mais efetividade. Então, senta com a sua recepcionista, vê como é que está sendo o bate-papo, vê como é que está sendo ali as ligações, começa a entender como que está sendo a sequência, se está tendo resultado ou não e o que você pode melhorar. E se caso você não tiver script e estiver saindo da cabeça dela, comece a implementar e criar um script aí. Segundo passo, observe se durante essa jornada, os pacientes que não fecharam com você, qual foi o motivo que eles não fecharam? Porque aqui entra uma sacada enorme. Talvez os pacientes decidiram fazer o tratamento, querem fazer o tratamento, mas não sabem como convencê-lo a fazer o tratamento. Então, uma alternativa interessante é você fazer o quê? É você, entender qual é o motivo do não fechamento e aí, diante desse grupo que está com esse motivo, você fazer uma oferta irresistível. O que é isso? Eu vou criar uma campanha com condições exclusivas, com condições especiais para esse grupo específico aqui. Por quê? Porque são pacientes que estão lá na minha agenda, que não foram convertidos, não transformaram em vendas e que eu praticamente não estou aproveitando nada. Se eu fizer uma ação específica para esse grupo aí, eu vou conseguir convertê-los em venda. Então era algo que eu não contava, que eu não esperava e que a partir de agora já começa a fazer parte do meu processo de aproveitamento. Então eu começo a identificar ali dos que não fecharam, qual o motivo e quais ações que eu posso fazer. Terceira dica para anotar aí. Crie e tenha, ou não subestime o controle aí das agendas. Eu já dei o exemplo aí no primeiro caso e aqui no segundo. Pacientes ou clientes costumam comprar no primeiro contato ou no segundo contato. A partir disso é do sexto para o sétimo. Não deixe pacientes soltos. Você já tem a sua própria estrutura de paciente, você precisa controlar melhor essa frequência de retorno dele. Cada vez que o paciente retorna à sua clínica, é maior a chance de ter novas possibilidades de tratamento. Então, eu preciso controlar muito bem. Só recapitulando para quem está entrando aí, primeira dica, nós falamos sobre o acompanhamento da jornada, passamos a sequência de ações. Segunda dica, nós falamos sobre o CRM, o controle dessa carteira, passamos a sequência de dicas. Opa, eu até nem mudei os slides aqui. Pronto.
a sequência de dicas. Agora vamos para o terceiro ponto, a terceira dica nossa, que é, então, vendas ativas, né? E qual que é o grande lance de vendas ativas? Talvez hoje o seu consultório, sua clínica, está vivendo e dependendo exclusivamente dos pacientes que vão até sua clínica, dos pacientes que vão até seu consultório. E isso é um grande problema, porque você está dependendo, então, de outros fatores para poder melhorar seu resultado. Sendo que o ideal é você fazer com que você atinja o resultado esperado. Por isso, você vai atrás dos resultados. E o que isso significa? Todas as possibilidades de pacientes que vão até seu consultório, que vão até sua clínica, significa que são pacientes que estão diante daquele cenário ali com alguma necessidade. E cabe a você, dentista, a responsabilidade e a sobrecarga de fazer todo o processo. Você tem que vender, você tem que negociar, você tem que despertar interesse, você tem que cobrar, você tem que agendar, você tem que preparar o atendimento. Enfim, tudo fica em cima de você. Nós utilizamos aqui como método nosso um processo chamado processo RAF. E o que é o processo RAF? É um processo que contempla recepção, avaliação e fechamento. E o que esse processo significa? É como que eu faço para ir atrás dessas vendas. Então, o processo ele trabalha em cima de que como que eu preciso treinar e preparar toda a minha equipe para aquela venda também. Como que minha recepcionista vai vender, como é que minha auxiliar vai vender e como que vai facilitar esse processo que chegue até o meu consultório quando eu vou fazer minha avaliação. Então, é muito mais fácil eu fazer um processo de avaliação quando eu sei se o paciente já fez outras pesquisas em outros profissionais, se ele tem uma objeção, qual que é essa objeção, qual que é o desejo dele, quais são as crenças sobre aquilo. Então, quando eu já tenho essas informações, e principalmente quando ela já é trabalhada lá na recepção, fica muito mais fácil e maior será a minha conversão. Então, eu preciso entender nesse aspecto tudo depende somente do dentista ou a minha equipe participa? Se não participa, aí é um ponto que eu preciso corrigir e melhorar. Outro ponto importante também nas vendas ativas eu preciso, então, identificar lá, como eu disse, a possibilidade de criar campanhas. Geralmente, eu enxergo o paciente que me deu um não no tratamento como um paciente fora das minhas opções. Larguei ele para lá. Só que é aí que está a grande diferença. A partir do momento que você recebe o não e você deixa para lá, você já considerou que você perdeu aquela venda. Agora, a partir do momento que você entende que aquele não pode se transformar em um sim no futuro breve, você começa a criar ações para que cada um daqueles não se torne um sim. E um sim que venha daquele grupo que você já tinha considerado como perdido, já é uma vantagem. Por quê? Porque é um incremento, é algo adicional do que estava fora do seu lance. Então, o que você precisa aprender a fazer? Você precisa entender os motivos do não fechamento, qual é a objeção, qual é a causa, e como que você pode chegar numa solução para aquilo. E diante dessa solução, você vai apresentar através de uma campanha. Então, o lance é você entender como filtrar esses nãos e transformar em sim. Bom, Léo, me dá um exemplo de campanha do que eu posso fazer aí para ficar mais fácil. Vamos lá. Exemplo, surgiu muita demanda de pacientes de implante. E os pacientes de implante falaram que não conseguiam fazer aquele tratamento porque nas condições que estavam ofertando lá para ele ficava muito caro, ele não conseguia dividir no cartão para isso, não conseguia arcar com aquele valor de parcelas. E que se fosse um valor menor de parcelas, ele conseguiria, então, iniciar um plano de tratamento. E aí, qual que é a grande sacada disso aí? Se eu sei que tem um grupo de pacientes que estão com essa demanda, se eu conseguir ofertar condições mais flexíveis para eles, eles vão fechar o tratamento? Se sim, então eu vou criar uma oferta específica para esse grupo de pacientes que, assim que eu ofertar isso, vai ter condição, então, de ter maior conversão. Da mesma forma, pode ser para um paciente que surgiu uma demanda muito grande de pacientes para clareamento, mas não fechou o tratamento. Será que se eu fizer um combo ali com um custo um pouco menor, mas que eu fechasse para um grupo maior de pacientes, eu não conseguiria fazer com um preço mais barato? E aí, consequentemente, aproveitar essa demanda? Então, o grande lance comece a enxergar o não como uma grande oportunidade.
E aí entra um outro ponto importante também, que é assim, quando eu falo de vendas ativas, eu falo de ir atrás do paciente, de ofertar condições novas, eu preciso trabalhar também a captação de novos pacientes. Então, como eu já disse na aula de ontem, o importante é você entender que esses pacientes, eles precisam ser despertado o interesse de iniciar aquele tratamento. Então, para isso, eu preciso, então, mostrar para ele que tem uma solução, que talvez ele tenha aquele problema e por isso aquela solução vai atender. E dessa forma, não vai ser você que vai estar preocupado com isso. Bom, o que isso significa? Você, sendo dentista, o foco é exclusivo em fazer a odontologia. Nada mais do que isso. Agora, gira todo um negócio por detrás do seu consultório. Precisa ter um controle financeiro, precisa ter um controle das pessoas, ter um controle administrativo, ter um controle de captação, um controle da carteira de pacientes, controle do estoque, de inadimplência, papapá. Então, uma das funções da sua equipe, ou da sua recepcionista, ou de quem for, é fazer a captação desses pacientes. Então, eu preciso implementar na minha recepção, ou no responsável, alguém que tem como função e tenha como meta fazer captação de novos pacientes. E aí, para isso, a gente vai explicar mais ou menos o que você deve fazer, mas a orientação clara que você precisa entender é o quê? Olha, eu preciso entender que depender de paciente chegar na minha clínica, eu não vou avançar. Eu preciso ir atrás dele. E então, vai ter que ter um responsável para isso. Vamos lá, vamos anotar aí quais são as ações que eu preciso implementar amanhã lá na clínica. Primeira ação, eu preciso criar um protocolo de venda lá na recepção. Eu preciso sentar com a minha recepcionista, preciso mostrar para ela qual vai ser o script dela inicial, para ela quebrar o gelo com o paciente, para ela levantar as necessidades com o paciente, para ela entender quais são as objeções desse paciente, para ela despertar o interesse desse paciente e para ela oferecer uma solução que vai facilitar muito a sua vida durante a avaliação. E aí você precisa mostrar para ela quais são os pontos que interferem muito lá no seu processo de negociação, o que causa mais dificuldade na sua negociação, para que a recepcionista, de forma prévia, ela consiga quebrar essas objeções. Segundo ponto, você precisa, então, observar, diante daquela separação lá que nós falamos lá no primeiro ponto, existe um grupo de prevenção, existe um grupo de retorno e existe um grupo de continuação. No grupo de retorno que não fechou o tratamento, qual foi o motivo que eles não fecharam? Existem mais de um paciente com o mesmo motivo do não fechamento? O que eu posso gerar de solução ou uma nova alternativa para esse grupo que vão convencê-los a iniciar o tratamento? Então esse é um ponto importante que você precisa trabalhar. A partir disso, então, você consegue fazer uma campanha para ofertar uma nova possibilidade. Léo, como é que eu faço isso? Olha, paciente Paulo, eu tô te ligando aqui porque você fez aquele plano de tratamento de implante e acabou que você ficou de planejar e talvez você está com dificuldade para ajustar esse planejamento. Eu tô te ligando exclusivamente para isso. Surgiu uma possibilidade nova diante de uma condição especial que eu tive aqui e eu queria te apresentar essa nova condição. Eu acho que vai entrar dentro do seu orçamento e diante do que você havia me informado lá, eu acho que vai atender muito bem a sua necessidade. Podemos agendar para amanhã às 3 horas da tarde? Enfim, você está convidando o paciente para ouvir a nova condição e essa nova oferta vai ser em cima do que você identificou ali como possibilidade de tratamento. E por fim, defina uma meta para a sua recepcionista ou para o responsável pela captação e acompanhe esse processo de captação. Olha, eu preciso de 10 pacientes, 10 novos agendamentos. Eu vou explicar mais na frente como que ela vai fazer isso. Mas assim, olha, eu vou fazer uma ação no Google, vou fazer uma ação no Facebook, no Instagram e vão surgir novas ligações, vão surgir novas mensagens no WhatsApp. Eu preciso que essas pessoas que vão entrar em contato, eu preciso que você utilize o script correto, na sequência correta e traga esses interessados para comparecer na clínica. Então, sua função é essa. Eu vou levar um fluxo de pacientes que vão entrar em contato, eu preciso, então, que você comece a converter eles aqui para dentro da clínica. Outro ponto importante é, mais na frente que eu vou falar, mas diante das ações e das estratégias que você vai fazer visitas, você vai fazer parcerias, você vai fazer convênios, você vai fazer
ações offline, online, enfim. Eu vou mostrar mais ações na frente quando eu falar sobre marketing, mas o que eu preciso que você entenda? Que você vai montar uma estrutura, vão surgir interessados. Agora, ela é responsável por colocar dentro da clínica. Então, ela tem que ter uma meta, ela tem que ter treinada, ela tem que ter as ferramentas e ela precisa executar o que é de função dela. Beleza? Claro aqui? Posso avançar para a próxima etapa? Tá dando para copiar e anotar? A galera tá seguindo direitinho? Só me dá um feedback aqui para saber se eu avanço ou se gerou alguma dúvida. Tô falando bem rápido porque é muito conteúdo hoje aqui. Posso avançar? Gente do céu, manifesta aí, pelo amor de Deus. Ah, show. Valeu, Clara. Achei que tava todo mundo dormindo. Não, valeu. Vita Sante. Não sei se eu falei certo, mas show de bola. Vamos avançar, então. Valeu, Luciano, tá joia? Valeu, Yasser. Vamos lá, vamos com tudo, então. Valeu, Ranieri. Beleza, meu amigo. Vamos com tudo que tem mais ações. Deixa eu passar de slide aqui. Bom, outro ponto aqui, nosso quarto ponto, que eu devo estar atento, que eu preciso ficar atento para entender as oportunidades que estão surgindo dentro da minha clínica. Bom, existe um ponto aqui que é, eu preciso vender mais para a mesma pessoa, para o mesmo paciente. Eu preciso, uma das formas que eu consigo aumentar o meu volume de vendas, que eu consigo aumentar o meu faturamento, é vender mais para a mesma pessoa. E aqui interfere dois pontos extremamente importantes que vai fazer toda a diferença. O primeiro ponto é, eu preciso oferecer mais. Quem oferece mais, vende mais. Então eu preciso entender que a partir do momento que eu começo a oferecer mais, eu não tenho uma probabilidade maior de vender, como também eu já estou preparando as novas vendas futuras. Léo, me explica melhor. Vamos lá. Existe uma regra que é assim, eu vou oferecer 5 coisas para fechar 2. Ah, mas eu vou perder 3? Sim, porque nem tudo que você vai oferecer você vai conseguir fechar. Mas o grande lance é assim, chegou um paciente lá interessado em fazer, não sou dentista, mas quer fazer só uma profilaxia. Aí, o que você vai fazer? Se a queixa dele é só uma profilaxia, se a necessidade dele é só uma profilaxia, você vai começar a estudar outras alternativas aqui. Então pode ser que tenha a profilaxia, que ele tenha indicação para fazer um clareamento, que ele tenha indicação de já agendar ou já fechar a profilaxia que ele vai fazer daqui 6 meses, então ele já deixa pago, já deixa agendado, é um outro tratamento que eu posso oferecer. Eu posso oferecer para ele um tratamento estético, de facetas de resina, posso oferecer para ele um tratamento estético de lente de contato, lógico, o que ele tem indicação, eu não vou oferecer o que não tem indicação, aí é falta de ética também. Mas a questão é, eu vou oferecer o máximo de indicações. Aí você vai falar assim, nossa, mas aí é um problema, porque na hora que eu estiver ofertando isso para ele, ele vai tomar um susto. Talvez ele vai fazer só uma profilaxia de R$200, você vai mostrar para ele um plano de tratamento de R$10.000. Aí que você precisa ter a estratégia correta. O que acontece? Quando o paciente entra para lá, o fato de você oferecer mais, a probabilidade de você fechar mais tratamentos é maior. E existe uma teoria que é bem assim. Se eu vim para comprar algo e me ofereceram 10 coisas, eu não vou ter condição de comprar as 10, mas eu vou ficar sem graça de comprar uma só. Então eu compro pelo menos 2. Um a mais do que eu esperava. Acontece muito em lojas de shopping, lojas de roupa. Você chega lá para comprar uma calça, o cara te oferece meia, te oferece short, te oferece camiseta. Por quê? Quanto maior a oferta, maior a probabilidade de então conseguir converter isso aí em algum tratamento. Aí você vai falar assim, entendi, então quanto mais eu ofereço, maior a chance. Mas eu vou assustar o paciente, porque o orçamento vai ficar grande. Só que aí o primeiro ponto é, se ele fechar 2 tratamentos, ele está fechando um a mais do que era a proposta inicial. Então você já está no lucro. E o segundo ponto é, o tratamento que não fechou, você já vai aquecer para a próxima consulta. O que nós falamos lá no primeiro ponto, na jornada, o que nós falamos lá no acompanhamento do CRM? É mais ou menos assim. Leandro, você veio aqui para fazer uma profilaxia de uma limpeza. Porém, eu vi que se você tinha indicação para fazer um clareamento e também você tem um caso bonito, que é indicado fazer aqui lente de contato ou resina, faceta de resina. Mas todo o seu plano de tratamento está ficando aqui em R$10.000. Mas não significa que você precisa fazer todo. Eu só estou te mostrando algumas possibilidades e indicações. Hoje a gente pode começar só com uma limpeza. E aí você vai começar a planejar seu tratamento por etapas, se caso não der certo.
E aí o que você está falando com o seu paciente? Você está mostrando para ele assim, olha, diante desse plano de tratamento aqui, nós vamos fazer isso. Só que daqui 90 dias eu vou te ligar de novo para a gente fazer o seu clareamento. O que você está fazendo? Você está garantindo uma venda agora e já garantindo uma no futuro, uma segunda venda. Com o passar do tempo que você está acompanhando a sua carteira de paciente, o que você está fazendo? Você está deixando a sua carteira mais lucrativa, você está tendo um esforço menor e você está ganhando mais frequência. O que é isso? Você está fazendo o paciente com que ele adquira outros produtos, sendo que ele chegou inicialmente com uma queixa, com uma demanda. Então, por isso que eu preciso ofertar mais. Outro ponto que está atrelado a isso aí é eu preciso oferecer aquilo que a minha demanda com o meu público necessita. E aí eu coloquei esse desenho aqui do Straumann e do Neodent, que é um desenho fácil para a gente poder entender. Na minha clínica vão surgir pessoas que querem comprar uma Ferrari. Então eu preciso ter uma Ferrari para poder oferecer para ela. Na minha clínica vão surgir pacientes que querem comprar uma BMW. Eu preciso ter uma BMW para oferecer ao público que não compra a Ferrari, mas quer uma BMW. E também vão surgir lá pacientes que querem comprar um Fiat Uno. Bom, em resumo, os três querem carros, mas querem de situações diferentes. Se eu tiver só Ferrari, eu só vou vender para o público de Ferrari. Se eu tiver só Fiat Uno, vou vender só para Fiat Uno. Se eu tiver as três opções, eu vou vender para qualquer público que entrar na minha clínica. Então, quanto maior o meu mix de opções de tratamento e quanto maior for o meu mix de opções de alternativas do mesmo tratamento, vai ser mais fácil eu conseguir atingir esse grupo aí. Então, qual que é a minha tarefa para casa? Vamos anotar aí para a gente já seguir isso aí. Primeiro passo. A partir de amanhã eu vou começar a oferecer mais, porque a probabilidade de vender mais é maior. Segundo ponto. Quem não fechou, já vou deixar planejado para a próxima consulta, as próximas vendas. Então, a segunda venda inicia quando a primeira acaba. Então, eu já fiz a primeira, já deixo agendada a segunda. Terceiro ponto é, tenha mais de uma oferta de produto ou tenha mais de uma oferta de serviço para aquele paciente. Quanto mais mix de produto você tenha, mais fácil é de você atender aquela necessidade. Pode ser que um dos pontos que possa estar acontecendo com você hoje aí é ter uma demanda de paciente, ter uma demanda de uma necessidade, porém você não está oferecendo o produto que ele veio buscar. Por isso você perdeu a oportunidade. Beleza? Tudo ok aqui? Vou avançar aqui para quinto ponto, quinta oportunidade que a gente pode começar a aplicar também aqui no dia a dia. Deixa eu colocar aqui, que é essa aqui, flexibilidade, flexibilização. Não, o que significa flexibilização? Flexibilização, ela está atrelada com o pilar anterior. E aí, se vocês perceberem, sempre um pilar está ligado com o outro. Uma coisa está ligada com a outra. Na verdade, a estrutura é toda uma cascata. Tudo que nós estamos falando hoje aqui depende do que nós falamos da aula de ontem. E tudo que nós vamos falar na aula de amanhã depende dessas duas etapas muito bem feitas. Então, mais uma vez, no grupo do Telegram, eu tenho o roteiro dessa aula e também tenho uma sequência aqui do que você pode fazer. Então, não só assista, vão anotando essas ações, mas também pratique os exercícios amanhã. Quinto pilar. Quinto pilar aqui é, então, a flexibilização. Léo, o que significa flexibilização? No meu prédio está vendendo uma cobertura de 2 milhões de reais. Eu tenho condição de comprar? Não. E se ele dividir para mim em 10 parcelas? Também não. E se ele dividir para mim no cartão de crédito em 12 vezes? Também não. Então o que acontece? Se ele vender para mim a parcelas de 2 mil reais, aí eu consigo comprar. Qual que é a grande lógica disso aí? Quanto mais eu flexibilizo, maior a chance que eu tenho de fechar grandes tratamentos. Agora, quando eu flexibilizo muito pouco, divido em poucas parcelas, em poucas condições, vai fazer com que eu perca muita venda. E isso acontece porque não é todo mundo que tem limite disponível, que tem dinheiro em conta para chegar lá e fechar aquele tratamento. Então, quanto maior a minha flexibilização, mais fácil é. Então, o foco tenha um foco no valor da parcela. Busque trabalhar com o paciente o valor da parcela. Ele pode assustar, 20 mil reais, 60 mil reais na reabilitação oral.
mas talvez ele tenha condição de pagar R$ 3.000 na parcela. Ele vai dar uma entrada e o restante você consegue flexibilizar para ele. É a probabilidade de vocês entrarem num acordo. Outro ponto importante aqui é entender sobre o financiamento próprio. O que é isso? Cara, eu gostei, quero comprar, quero fazer o tratamento, R$ 3.000 a parcela para mim fica bom, só que eu não trabalho com cheque, meu cartão eu não tenho limite para isso e também eu não tenho dinheiro para chegar e te pagar tudo. Nesse caso, você pode trabalhar o que a gente chama de financiamento próprio. O que é financiamento próprio? Financiamento próprio é quando você utiliza boletos. Ah, Léo, eu não quero trabalhar com boleto. Calma, que eu vou explicar como que você vai fazer. Mas o ponto importante é o quê? A partir do momento que eu ofereço para ele a probabilidade de boleto, é como se eu estivesse financiando para ele aquilo. Que eu estaria gerando um limite, um crédito para ele, então por isso eu estava parcelando. Então, geralmente, quando eu trabalho com boleto, é no momento que meu paciente não tem mais nenhuma objeção. Porque eu já ofereci a parcela que ele queria, eu já ofereci as condições que ele queria e ainda eu estou oferecendo para ele uma condição de pagamento que mesmo que ele não tiver, eu estou oferecendo para ele. Então, não tem como ele falar não. Então, sempre que eu dou essa cartada final do financiamento próprio, muda muito o processo. Quem trabalha com boleto, ele vai para outro patamar. Por quê? Porque não deixa de fechar tratamentos. A probabilidade de fechar tratamento é muito maior. Aí você vai falar, Léo, mas eu não confio em boleto, eu tenho medo de inadimplência, eu tenho medo de calote. Aí entra outro ponto que eu quero conversar agora. Boleto depende de 2 fatores. Quem assistiu a aula ontem sobre a importância da política de vendas e do capital de giro vai entender o que eu estou falando. 2, eu preciso ter uma estrutura de cobrança e inadimplência. E o que seria estrutura de cobrança e inadimplência? Eu não vou vender boleto para o primeiro que passou e entrou no meu consultório. Eu tenho que fazer uma análise de crédito, PSPC, Serasa, e ver se essa pessoa tem crédito para isso. Eu vou fazer um cronograma físico-financeiro, eu vou ajustar os atendimentos aqui de tal forma que conforme eu for recebendo vai estar alinhado com isso. Eu vou fazer um contrato de prestação de serviço. Eu vou fazer um acompanhamento, uma execução de uma régua de cobrança. O que é isso? Eu vou sempre acompanhar os pacientes ali. Talvez ele esqueceu de pagar um boleto, porque muitos se esquecem, não é nem por maldade, talvez perdeu o boleto ou esqueceu a data. Então eu começo a montar uma estrutura. E aí depois disso eu posso trabalhar com boleto. Tarefa para anotar aí do 5º ponto. Vamos lá. E outro ponto importante sobre flexibilização. 100% dos alunos que entram na turma nossa tem erro na tabela de preço. A gente já falou ontem sobre tabela de preço, mas o preço está bem abaixo do que pode trabalhar. A primeira dica, primeira ação, sem conhecer ninguém, é conheça seu teto. Léo, o que é conhecer seu teto? Aumenta no mínimo 10% da sua tabela de preço de hoje para amanhã. Aumenta. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de você fazer isso, você vai começar a ter 2 conclusões. Uma, você vai continuar fechando tratamento sem o paciente questionar, sem reclamar e nada, e você já aumentou sua margem de lucro. 2, pode ser que o paciente comece a questionar. E se questionar, você vai começar a entender. Opa, o meu mercado eu já cheguei no teto. Eu não posso vender mais do que isso. O problema é que quando você faz isso, você pode, então, chegar numa conclusão. O problema é o público que eu tenho não tem condição de pagar esse novo aumento, ou o problema sou eu que não estou sabendo negociar e ter um script para convencê-lo a pagar esse preço. E isso aí, você vai ter que aprofundar mais sobre o tema aí. Não vou conseguir falar isso aqui para vocês agora, mas aí você já chega na conclusão. Mas eu vou adiantar um ponto aqui. De 100% que aumentaram 10%, depois aumentaram mais 15%, depois chegaram a aumentar mais 15%. Então, pelo menos aí, uma grande parte deles aí aumentaram em torno de 20% a 35% da tabela atual. Então, pode ser que vocês estejam bem distantes do seu teto, mas a crença de que se aumentar o preço eu vou perder tratamento é maior do que a lógica de entender o teto. Então, faça isso, faça um teste. Você não tem nada a perder. Se conseguir converter, você já melhorou sua margem de lucro. Se não conseguir converter, você volta e ajusta e vai entender se você precisa melhorar seu script de negociação e de conversão. Beleza? Outro ponto importante aqui é trabalhar com a cartada final. Não estou fechando tratamento grande por conta disso. Se eu tivesse um financiamento próprio, eu fecharia mais tratamento? Se sim, é um ponto então para eu estudar. Se não, mesmo se eu tivesse um financiamento próprio, o meu público não fecharia, então o problema está no seu público ou no problema está no produto que você está oferecendo.
Então você precisa começar a fazer essas reflexões para entender o que está acontecendo na sua clínica. Outro ponto importante é, tenha mais de uma alternativa, né, de condição de pagamento, mas para isso, prepare-se antes. Tenha uma estrutura de capital de giro, que a gente falou na aula passada, e também tenha uma estrutura de cobrança para você não ter dor de cabeça nisso aí. Galera, para a gente entrar no final aqui, que eu fiquei de dar 3 dicas que vão potencializar tudo isso que a gente já conversou até aqui. Ficou alguma dúvida? Tá claro? As ações para amanhã já tá bem anotado aí, tá tudo claro? Podemos seguir nesse roteiro aí? Ou eu preciso voltar a alguma dessas etapas? Porque os 3 pontos agora, faltam 9 minutinhos aqui, vai depender muito dessas ações. Só me dá um feedback aqui, se tá claro. Beleza, Manuela, show de bola. Show de bola. Deixa eu só avançar aqui pra gente ver. Tá claro, então? Então vou seguir aqui a linha de raciocínio. 3 pontos. Beleza, Vitor, obrigado. Show de bola. Fala, Brunão. Tá ótimo, brother. Show de bola. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Valeu, Clara. 3 estratégias para potencializar essas 5 oportunidades que eu falei agora mais cedo. Primeira estratégia, conteúdos que vendem. Segunda estratégia, 4 captação ativa e 3 passivas, a regra do 7, vou explicar isso aqui também. E também trabalhe seu branding e trabalhe seu marketing direto. Léo, vamos lá. Primeiro ponto. O seu Instagram, o seu site, as suas redes sociais é uma vitrine, é o seu currículo. Eu não te conheço. Eu preciso entrar nas suas redes sociais e tirar uma conclusão. Eu preciso saber quem você é, o que você faz, onde você atende, como que eu entro em contato com você, quais são os marcos profissionais que você tem que se destaca, quais são os pontos fortes que você tem, qual é, diante do conteúdo, o que me faz, então, confiar em você, o que me faz te escolher em relação aos outros concorrentes e o que te faz ser diferente dos concorrentes. Eu preciso ter essas informações para gerar confiança. Se você não tem um Instagram, se você não tem uma estrutura com essa preparação, primeiro ponto que você precisa corrigir. Se você não produz conteúdo e não acredita muito, você está perdendo muito espaço e perdendo muito mercado. Segundo ponto importante, né, na regra dos conteúdos aqui. Existe uma estratégia por detrás dos conteúdos. Existe uma lógica por detrás do conteúdo. Busque entender se os seus níveis de consciência estão dentro disso aí. Léo, eu não sei nem o que é nível de consciência. Existem pessoas que bombam no Instagram, existem pessoas que não bombam no Instagram. Qual que é a diferença dos dois? Tem uma lógica que eu consigo convencer o meu paciente que eu sou a melhor alternativa para ele. Então eu tenho uma sequência de conteúdos que eu produzo que geram essa consequência. Se você não sabe o porquê que seu Instagram não está bombando, estude então, vamos anotar aí, níveis de consciência. Existem pessoas que querem fazer o tratamento, está escolhendo entre os profissionais. Existem pessoas que sabem que tem a necessidade, mas está estudando sobre a solução. E tem gente que tem um problema e nem sabe. Então você precisa entender se você está conversando, a comunicação, o conteúdo que você está produzindo é para qual dos 3 públicos. E a comunicação está correta? Senão você está conduzindo, principalmente quando você contrata uma agência, a agência produz um conteúdo, só que o público que segue e acompanha com você quer outra coisa. Então por isso que não vai ter resultado. E outro ponto, Instagram não vende. Instagram é só um meio de encontrar meu público. O que isso significa? Significa que eu quero ver quem quer fazer Invisalign hoje. Eu não consigo encontrar na multidão. Mas se eu produzir um conteúdo e alguém comentou e curtiu lá, significa que a pessoa levantou a mão e falou, eu quero Invisalign. Então eu vou lá e entro em contato com ele. Preciso ter um script para engajar com esse paciente, para relacionar e convidá-lo para a clínica. Então, primeiro ponto, produza conteúdos que vendem. Segundo ponto, não dependa de um único canal de vendas. Faça a técnica teste 7. O que é isso? Talvez hoje você viva só de convênio, ou só de indicação, ou de uma ação que você produz. Crie, no mínimo, 7 canais de captação. Léo, que canais que são esses? Pode ser conteúdos na rede social, pode ser anúncio no Facebook e no Instagram, pode ser anúncio no Google, pode ser cadastrar em plataforma, pode fazer parceria com outras empresas, pode fazer parceria com outros profissionais, você pode fazer TV, você pode fazer rádio, você pode fazer panfletagem, você pode fazer plano de indicação, pacientes que indicar a outros pacientes vão ter benefício em relação a isso.
Você pode fazer a indicação de outros pacientes de forma espontânea. Você tem vários canais. Lá no curso mesmo a gente apresenta, se eu não me engano, 31 canais de venda. Então, selecione diante desses 31, 7 e começa a testar. O que acontece? Os 7 vão funcionar? Não. Mas alguns deles vão trazer um retorno maior. Isso você vai ter um controle maior da sua carteira. Você não vai ficar dependendo só de um. E a regra é, escolha 7. Dos 7, selecione os 5 melhores. Teste durante 15 dias. Selecione os 5 melhores. Filtra de novo 15 dias depois e fica com os 3 melhores testes. O que isso significa? A partir de agora, você vai ter 3 canais que vão te alimentar muito novos pacientes. Se caso ainda não atingiu o fluxo desejado, inicia o ciclo de novo, traga mais teste, novos 7 e comece a filtrar. Vai chegar num ponto que você vai ter vários canais instalados e você já vai ter um fluxo muito grande de pacientes. Então, busque então entender quais são os canais que você pode trabalhar e nunca dependa de 1 ou 2 canais. Tenha no mínimo 3 canais muito efetivos que tragam muito resultado. Mais uma vez, se você só tem um canal de venda, você está refém. Você não vai conseguir acelerar as suas oportunidades. Você tem uma estrutura, se entrar um paciente ou se entrar 50 pacientes, vai ser a mesma estrutura. Então, busque colocar mais canais para aumentar essa estrutura. E por fim, entenda a diferença entre brand e marketing. O que é isso? Toda vez que eu faço ação de marketing direto, eu estou fazendo ação para captar, para divulgar, para penetrar no mercado. O que é isso? Eu estou buscando novas pessoas. Eu estou impactando novas pessoas. Toda vez que eu faço branding, eu estou fortalecendo a minha autoridade, estou fortalecendo a minha marca, eu estou aumentando o meu valor. E o que eu preciso entender? Se eu tenho uma carteira baixa e pequena, eu preciso fazer muita ação de marketing direto. Se eu tenho uma ação de... se eu tenho muito paciente que está tendo muita dificuldade para fechar tratamentos maiores, que eu estou tendo muita dificuldade para vender tratamentos, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, aumentar a minha autoridade. Então, outras ações de marketing. O que você deve começar a fazer para a sua clínica e para você? Crie um planejamento que equilibre esses dois. Eu preciso ter ações para fortalecer minha marca e preciso ter ações para captar mais pacientes. Não adianta captar muito paciente que vai surgir curiosos ou então não vão me perceber como autoridade, eu vou ter muita dificuldade para vender, vou ter que dar muito desconto, vou ter que parcelar várias vezes e fazer venda muito ruim. E também não adianta ter uma autoridade muito grande se eu não conseguir ter um fluxo bom de pacientes lá. Então, eu preciso equilibrar essas duas ações. Então, são essas 3 tarefas. Conteúdos que vendem de forma estratégica, mais canais de vendas e também a estratégia de alinhar e equilibrar branding com marketing direto. Só relembrando, amanhã que nós vamos ter, então, a nossa terceira aula, que vai ser o conjunto do que nós falamos na primeira e da segunda. Então, anotem todas as informações, entra no grupo do Telegram, pega os dados lá, completa os exercícios, porque amanhã vai ser a sequência disso aqui. Se você não fez a primeira e a segunda, vai ter muita dificuldade na aula da manhã, mas se você fez, você já vai estar aí num grupo já bem selecionado aí que vai conseguir buscar resultados. Ontem nós mostramos como eliminar tudo aquilo que compromete seu lucro. Hoje eu mostrei todas as oportunidades que talvez você não está aproveitando, mas estão presentes hoje na sua clínica. E amanhã eu vou te mostrar como fazer mais trabalhando menos ou ser mais produtivo. Beleza? Esse aqui é o nosso bate-papo de amanhã. Galera, tá acabando aqui, tem 30 segundos. Luana colocou, Léo, pode falar mais sobre canais de venda? Ô Lu, eu vou deixar salvo aqui 24 horas e então você vai ter acesso à aula, você tem condição de voltar? Porque vai ser um pouco tempo, já tá acabando aqui, a gente não vai conseguir ver. Galera, um beijo, obrigado por todo mundo aí que despendeu desse tempo até agora. Agradeço muito, espero ter ajudado. Conto com todo mundo amanhã aqui de novo para a gente dar essa sequência aqui. Vou deixar disponível. Quem não assistiu a aula de ontem, assista lá. Tá disponível ainda aí no feed. E um beijo a todo mundo. Valeu, Yasser. Valeu, Luana. Valeu, Débora. Valeu, Vita. Valeu todo mundo que estava aqui. A Clara, o Brunão. Valeu, Emanuele. É isso aí.